chegarmos a esse ponto, realmente voltaremos enfim, à Idade Média. Então, esse inciso é um que eu gostaria de vê-lo detonado, deflagrado, completamente retirado da legislação. Acho ele incabível, improcedente e, enfim. Com relação ao artigo 47 e 48, acho que estão com uma boa redação, não tenho mais nenhum comentário a fazer. Obrigado. Bom, continuamos recebendo os questionamentos, já temos aqui um grande número. Só gostaria de complementar, professor Alain, o advogado, quando faz um parecer jurídico baseado na lei, ele o faz baseado numa argumentação jurídica possível, porque ele poderá até dizer ao seu cliente que não é possível aquela intenção dele. E o pagamento aí é uma mera remuneração dos seus serviços honestamente prestados, né? Então, só para não deixar ficar uma crítica no ar, porque o advogado recebeu honorários do seu trabalho honesto, né? Depois dá, né? Bom, os questionamentos, então, nós vamos passar ao relator e ao revisor, e depois, se houver condições, se houver a mesma resposta, então não há necessidade, né? Inicialmente, o Leonardo Barbosa Rossato, presidente da Federação Paulista de Cineclubes. Ele sugere aqui a proposta de mudança do termo associações cineclubistas, como consta na sugestão de dispositivos, por cineclubes, pois o termo cineclube já evoca o conceito de pessoas organizadas em torno da exibição sem fins lucrativos, além de poder confundir, pois há estados que possuem federações e associações estaduais que os representam. Por exemplo, a ACINE, no Rio de Janeiro, a Associação de Cineclubes do Rio de Janeiro. E ele, inclusive, traz aqui a Instituição Normativa número 63 da Agência Nacional de Cinema, ANCINE, que define cineclube, no seu artigo 1º, que diz: os cineclubes são espaços de exibição não comercial de obras audiovisuais nacionais e estrangeiras, diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, como palestras e debates acerca da linguagem audiovisual. Uma colocação? Perfeito, concordo plenamente, enfim, com eventualmente uma correção aqui na nomenclatura, mas só reforçando a ideia, a nossa sugestão é inclusive de ampliar um pouco mais, ou seja, para abranger também associações culturais, não só de cineclubistas, né, mas também, eventualmente, de recitação de poesia, enfim. Ou seja, a ideia seria ampliar isso um pouco mais. Mas, enfim, acho que a observação foi bastante importante para efeitos de nomenclatura. As questões também que estão endereçadas mais especificamente ao Ministério da Cultura, como a do Dr. João Campos, advogado do Mato Grosso do Sul, serão encaminhadas ao Ministério e serão respondidas diretamente, então, pelo Ministério. A outra questão aqui do Álvaro Santi, do Conselho Nacional de Política Cultural: na hipótese de utilização de obra musical, teatral ou audiovisual em ambiente escolar sem intuito de lucro, questiona-se: 1. Para a concretização do evento, faz-se necessária a contratação de diversos serviços, como palco, sonorização, iluminação, etc., quase sempre. 2. Uma vez que todos esses serviços têm custo, e se não ocorre a ninguém pedir que os prestadores desse serviço se exponham a oferecê-los gratuitamente em prol da educação e da cultura, questiona, então, não é um contrassenso determinar em lei que somente o autor ceda gratuitamente o seu trabalho sobre o pretexto do acesso à cultura e ser didático? A lei não estaria ensinando que só a arte não tem valor? A meu ver, não. Não, porque o contexto é um contexto educacional. Então, como professor, nós sofremos muito dessa impossibilidade da lei hoje, da utilização, principalmente obras musicais, audiovisuais, o que quer que seja. Se pretende pegar um programa exibido pela TV Cultura ou por qualquer emissora para que isso seja mostrado numa sala de aula, com a lei atual nós encontramos problemas. Portanto, considerando que numa situação como essa, nós estamos falando de uma, enfim,
é uma situação onde existe ali todo um contexto de educação, eu discordo dessa colocação. Isso teria que ser uma utilização livre. Continuando essa resposta, bom, os terceirizados que prestam esse serviço, eles não estão praticando nenhum serviço cultural. Então, o foco aqui é a empresa ou a associação, no caso, a escola ou a entidade que está praticando aquela atividade cultural. Então, o foco tem que ser nela, não nos diversos prestadores de serviços, que eles prestam serviços monetários comuns quaisquer a quaisquer outras atividades. E mais, bom, então, partindo disso, o foco é a associação ou a escola ou a entidade que esteja ali vinculada promovendo esse serviço, não os demais. Não qualquer coisa, comprou uma água, bom, e aí já tem fins comerciais. Aí nós entraríamos num sem fim, teríamos ir a toda a cadeia. Em segundo lugar, não é somente o autor, o autor não cede gratuitamente, simplesmente esse direito não é dele. Esse direito é um direito do público. É uma situação em que o direito fundamental do público sobrepõe ao direito individual, normalmente não do autor, mas de titulares não criadores. Então, trazer o autor a essa baila é uma retórica comum de titulares, pode dizer que estão falando em nome dos autores, quando na verdade estão falando em nome próprio. E deveriam assumir que estão falando em nome próprio, não reiterar que estão falando em nome dos autores quando não estão. Tá? Bom, então eu não vejo que haja contradição e eu acho, de novo, o foco deve continuar sendo qual é a entidade que está promovendo aquele serviço. Aquela entidade é uma entidade sem fins lucrativos, portanto, promovendo a educação e cultura, isso é suficiente para que seja estabelecida essa limitação. Nós vamos passar agora uma para um ou para outro, senão não vai dar tempo de responder a todas. Aqui a questão da doutora Maria Edira Portinari, advogada. Com relação ao inciso 19 da cláusula geral. Ainda que a ideia do recurso criativo seja boa, a redação não pode ser tão ampla, pois pode legitimar todo e qualquer tipo de utilização. Ora, a utilização de obra intelectual, seja para educação ou não, é sempre um recurso criativo. Por exemplo, a trilha sonora para uma palestra sobre aquecimento global é um recurso criativo para manter a atenção da plateia. Bom, na verdade, essa possibilidade já existe na lei atual, já foi até demonstrado aqui no painel anterior. A possibilidade de se reproduzir pequenos trechos ou passagens no contexto de uma obra maior já é algo que existe. Então, portanto, essa inclusão na cláusula geral, ela, de certa forma, não é tão inovadora. Nós já temos essa previsão na nossa lei. Inclusive, a proposta do Dr. Manuel era justamente de colocar um filtro nisso, né? Ou seja, para que a utilização dessas passagens se desse, enfim, no âmbito didático, enfim, outras situações em que ele aqui demonstrou. Na cláusula geral, isso é amplo, como existe hoje, e que é importante. Isso é muito importante, porque nós sabemos, inclusive no último trabalho do Lawrence Lessig, ele demonstra isso, como hoje dois tipos de obra vão conviver. Ele tem um livro que ele lançou recentemente, se chama Remix. Ele fala justamente disso, de obras e que vão conviver paralelamente, obras que vão ser abertas à interatividade e obras que vão ser, enfim, fechadas, sem a possibilidade de interação para o usuário. Então, a questão do remix hoje é muito importante. Essa possibilidade, então, eu defendo plenamente a manutenção disso na cláusula geral. Então, a Maria Cristina Dalpian pergunta: a nova redação do artigo 5º, inciso 7º, definição de contrafação, é suficiente para que não se evoque o artigo 29 para uma interpretação restritiva do artigo 47? E pergunta ainda também: paráfrases e paródias são formas de expressão. A palavra inspiração remete à noção de ideia. Não se estaria trazendo para dentro da lei a dicotomia ideia e expressão? Essa depois, então, para o Guilherme. Isso. Bom, com relação à primeira, embora seja de outro painel, eu acho que aquela redação é uma redação infeliz. A minha sugestão é que contrafação seja a cópia ilícita. Isso seria suficiente para estabelecer o que é contrafação. Porque eu acho que aquela redação, se não tiver no 46, enfim, ela torna a questão mais complicada. E, portanto, é usada retoricamente para essa mesma coisa, para, enfim, dar um conteúdo quase absoluto ao direito autoral. Bom. Com relação à inspiração, concordo. Isso estaria no plano das ideias.